Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, sábado da quarta semana do tempo comum. Evangelho de hoje, Marcos 6, 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: "Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco." Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. O que se observa em vários trechos do Evangelho é que o povo estava sedento de alguém que lhes trouxesse uma mensagem de conforto e de esperança. É interessante a expressão, né? Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Lembram vocês que em Ezequiel 36 se fala o discurso contra os maus pastores, que eram as lideranças religiosas de Jerusalém e as lideranças civis, que tinham a missão de cuidar do rebanho do Senhor, mas que não cuidavam do rebanho. Ao contrário, vivia às custas dele, o espoliava, né, na expressão de matar a ovelha gorda. Portanto, o que nós observamos é que o povo foi deixado de lado pelos interesses da elite de Jerusalém e das autoridades religiosas. Ou seja, o povo ficou à sua mercê. Quando aparece alguém que traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, uma mensagem que enche os corações, essas pessoas que estavam carentes de uma liderança nesse nível, correm para Jesus, ou seja, vão ao encontro de Jesus. Por quê? Porque elas precisam dessa mensagem, elas precisam dessa esperança, elas precisam desse carinho. E isso comove o coração de Jesus. Veja bem, ele estava cansado, e aqui lembremos que Jesus era humano, por mais que ele fosse divino, ele também era humano. Diz que eles não tinham tempo nem de comer, por isso que muitas vezes ele se recolhia no deserto para descansar um pouco, porque o pessoal ia atrás dele em tudo que era buraco. E diante daquela situação, daquele povo que está ali, né, quando ele desembarca, ele não tem outra coisa a fazer senão ir ao encontro desse povo e demonstrar a ele o quanto aquele povo era importante aos olhos de Deus. Lembremos que Cristo inaugura o tempo do Kairos, o tempo da manifestação visível de Deus no meio dos homens. E ele não se furta a sua missão, ele vai ao encontro do povo para consolar aquele povo, para dar uma mensagem de luz e de esperança, para que aquele povo pudesse retornar aos caminhos de Deus. Por isso que eu sempre digo que o Evangelho é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de luz para nos poder guiar no caminho de Deus, para nos ajudar a enfrentar as dificuldades e os problemas. Muitas vezes, diante das dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, podemos achar que Deus não existe, que Deus nos abandonou, que Deus se escondeu, que Deus isso, Deus é aquilo. Mas não é verdade. Certas situações, certos problemas, certas dificuldades, nós temos que vivenciar, porque fazem parte da condição humana. Enquanto nós estivermos neste mundo, um mundo injusto, um mundo muitas vezes violento, um mundo onde impera a lógica do dinheiro, nós vamos enfrentar dificuldades na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. O que nós temos que fazer é nos agarrar na confiança em Deus e trabalhar para tentar reverter isso da melhor maneira possível. Sempre vamos conseguir? Não, é a verdade. Mas, se nós nos empenharmos, poderemos fazer algo sim. Nunca achemos que Deus nos abandona, porque isso não é verdade. Se nós sofremos, Ele sofre junto conosco. Se nós nos alegramos, Ele também se alegra juntamente conosco, porque Ele é o nosso Deus e Ele mesmo prometeu: estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Portanto, Ele nunca irá nos abandonar. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.